Fala, torcedor tricolor. Segure-se na cadeira, respire fundo e prepare o coração. Porque a notícia que acaba de explodir no mundo do futebol é simplesmente avassaladora. Uma bomba atômica que vai fazer o Morumbi tremer, o Brasil parar e o planeta inteiro se curvar diante da genialidade do nosso glorioso São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, torcedor! Você está ouvindo em primeira mão aqui no Tricolor Mundial News, o canal que pulsa com a paixão tricolor e que nunca dorme quando se trata de trazer as novidades mais quentes do nosso clube amado. E se você é fã de verdade do São Paulo, daqueles que sangram vermelho, branco e preto, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, aperte aquele botão de gostei no vídeo e venha com a gente mergulhar de cabeça nessa saga épica, porque o conteúdo mais tricolor do planeta está aqui e você não vai querer perder nadinha. A notícia é monumental, é histórica, é de tirar o fôlego. Nicolás Tripicchio, o lateral direito argentino, o guerreiro dos gramados, o versátil maestro do Defensa e Justiça e San Lorenzo, é do São Paulo! Sim, torcedor, ele chegou e, pasmem, veio de graça, completamente de graça, por questões contratuais que nossa diretoria explorou com uma inteligência digna de um cheque-mate. E o salário? Baixo, torcedor, absurdamente baixo para um jogador do seu calibre, uma verdadeira pechincha que mostra o quanto Tripicchio quis vestir o manto tricolor. Como isso aconteceu? Como o São Paulo conseguiu esse golpe de mestre que está deixando o mundo do futebol em choque? Fique comigo até o final, porque essa história está cheia de suspense, segredos, reuniões clandestinas e uma tensão que vai te deixar grudado na tela com o coração batendo a 1000 por hora. Vamos direto ao epicentro dessa explosão, porque a chegada de Nicolás Tripicchio ao São Paulo é o tipo de notícia que muda o rumo de uma temporada, que reescreve a história de um clube, que faz a torcida sonhar com taças e glórias que vão ecoar por gerações. A negociação foi uma verdadeira novela, um thriller de tirar o sono, com bastidores tão intensos que parecem saídos de um filme de espionagem. Tudo começou há 4 meses, em uma noite fria em Buenos Aires, quando um emissário misterioso do São Paulo desembarcou em segredo absoluto no Aeroparque Jorge Newbery, com um plano tão audacioso que ninguém poderia imaginar. As reuniões iniciais foram marcadas por um sigilo quase militar. Portas trancadas, cortinas fechadas, celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Os representantes do São Paulo, disfarçados com codinomes, se encontraram com o agente de Tripicchio, o poderoso Eleven Talent Group, em um escritório escondido no coração de Palermo, longe dos olhares curiosos da imprensa argentina. As conversas eram tensas, com vozes sussurrando em linhas criptografadas, enquanto o relógio corria contra o tempo. Por quê? Porque outros gigantes estavam na cola de Tripicchio. Clubes como Boca Juniors, River Plate e até o Atlético Mineiro tentaram entrar na jogada, oferecendo fortunas para desviar o lateral do caminho tricolor. O Al Hilal, da Arábia Saudita, chegou a acenar com um contrato de 5 milhões de euros por ano, enquanto o Trabzonspor, da Turquia, mandou uma proposta de 3 milhões de euros que quase mudou tudo. Mas o São Paulo, com sua visão de gigante, jogou mais duro, usando o peso da camisa tricolor e a promessa de um projeto histórico para seduzir Tripicchio. E como o tricolor conseguiu trazer Tripicchio de graça? Aqui entra a genialidade da nossa diretoria, torcedor. Uma brecha contratual no acordo de Tripicchio com o San Lorenzo, onde ele estava desde julho de 2024, permitiu sua liberação imediata para um clube fora da Argentina, desde que a proposta fosse formalizada antes de um prazo específico. E quem foi o único a enxergar essa oportunidade de ouro? O São Paulo, claro! Enquanto o San Lorenzo tentava segurar seu jogador com uma cláusula de rescisão de 3,5 milhões de dólares, nossos dirigentes agiram como relâmpagos, explorando essa falha contratual e fechando o acordo sem desembolsar um centavo. R$0, torcedor! 0! E o salário? Uma verdadeira pechincha, R$250 mil por mês, um valor irrisório para um jogador que já brilhou na Copa Sul-Americana e enfrentou os maiores clubes da América do Sul.
Tripitio aceitou reduzir seus ganhos porque, acredite, ele sempre sonhou em jogar no Brasil, em sentir o calor da torcida tricolor no Morumbi, em fazer história em um clube que respira títulos. É o tipo de paixão que não se compra, só se sente, e Tripitio está trazendo essa paixão de sobra para o São Paulo. O contrato é uma obra-prima de estratégia, um documento que mostra o quanto o São Paulo está jogando para vencer. Tripitio assinou por 3 anos, com opção de renovação por mais 2, dependendo do seu desempenho. O acordo está recheado de bônus que vão fazer seu coração disparar. Ele ganha extra por jogos disputados, por assistências, por partidas sem sofrer gols na defesa e, claro, por títulos conquistados. Se ele jogar 30 partidas como titular na temporada, embolsa R$800 mil. Se der 5 assistências, mais R$400 mil. E se o São Paulo levantar a Libertadores ou o Mundial de Clubes com ele em campo, prepare-se, porque ele pode faturar até R$2,5 milhões em prêmios. Há cláusulas de proteção, como a possibilidade de rescisão caso ele não se adapte ao futebol brasileiro, mas isso é só formalidade, porque Tripitio é um guerreiro, um líder nato que vai dominar os gramados do Brasil como fez na Argentina. As metas são claras: fortalecer a lateral direita, trazer versatilidade ao meio-campo, liderar a defesa com sua experiência e guiar o tricolor rumo a títulos nacionais e continentais, com a Libertadores como obsessão maior. É um contrato feito para escrever história, para colocar o São Paulo de volta no topo do mundo. Agora vamos mergulhar na trajetória desse titã dos gramados, porque Nicolás Martín Tripitio é mais do que um lateral, é um verdadeiro fenômeno. Nascido em 5 de janeiro de 1996 em Buenos Aires, Argentina, Tripitio cresceu nos campinhos de terra da capital, onde o futebol era mais do que um esporte, era uma religião. Desde pequeno, ele já mostrava um talento absurdo, com uma velocidade que deixava os marcadores tontos e uma inteligência tática que parecia coisa de veterano. Aos 10 anos, ele entrou nas categorias de base do Vélez Sarsfield, um dos gigantes da Argentina, e ali começou a lapidar seu jogo. Em 2015, aos 19 anos, ele estreou no time profissional do Vélez e sua primeira temporada foi um espetáculo. 20 jogos, 2 assistências e atuações que fizeram a torcida gritar seu nome como se ele fosse um ídolo de longa data. Sua versatilidade já chamava a atenção. Ele jogava como lateral direito, ala, volante e até meia direita, confundindo os adversários com sua capacidade de se adaptar a qualquer posição. Em 2018, Tripitio foi para o Defensa e Justiça, onde viveu o auge de sua carreira. Sob o comando de Hernan Crespo, ele foi peça-chave na conquista da Copa Sul-Americana de 2020, um título histórico que colocou o Defensa no mapa do futebol sul-americano. Foram 25 jogos, 3 assistências e uma presença em campo que fazia a diferença em todos os momentos. Ele enfrentou gigantes como Boca Juniors, River Plate e Palmeiras, sempre com a garra de um leão e a classe de um maestro. Em 2020, ele foi emprestado ao Guarani do Paraguai, onde jogou a Libertadores e mostrou seu valor em 5 partidas intensas. Em 2021, voltou ao Defensa e Justiça, onde ficou até 2023, acumulando mais 50 jogos, 2 gols e 4 assistências. Em julho de 2024, ele assinou com o San Lorenzo, onde disputou 31 jogos, com uma assistência, mas sem marcar gols, mostrando sua consistência como um jogador de grupo, sempre colocando o time acima de tudo. Agora, no São Paulo, Tripitio chega com um currículo que impressiona. Mais de 150 jogos na primeira divisão argentina, experiência em competições continentais como Libertadores e Sul-Americana e passagens pelas seleções de base da Argentina, onde jogou nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Ele nunca foi convocado para a seleção principal, mas sua qualidade é inegável, com analistas comparando sua versatilidade a craques como Javier Zanetti, sua garra a Ángel Di Maria e sua inteligência tática a Juan Foyth. Seus pontos fortes? Velocidade, marcação implacável, passes precisos e uma capacidade única de ler o jogo. Como fraqueza, alguns dizem que ele poderia ser mais decisivo no ataque, com poucos gols na carreira, mas isso é apenas um detalhe diante de sua consistência defensiva e sua habilidade de apoiar o ataque com cruzamentos e infiltrações.
Como o Tripitio joga? Ele é a definição de um lateral moderno, um jogador que combina defesa e ataque como poucos. Na defesa, é um cão de guarda, marcando firme, roubando bolas e ganhando duelos com uma força física impressionante para seus 1,76 e 61 kg. No ataque, é uma flecha, subindo com velocidade, driblando com precisão e cruzando bolas que caem como mísseis na área adversária. Ele também pode jogar como volante, onde sua visão de jogo brilha com passes que cortam linhas e uma capacidade de organizar o meio-campo que lembra os grandes maestros do futebol argentino. Mentalmente, é um líder, sempre gritando, orientando os companheiros, mantendo a calma em momentos de pressão. Sua resistência é absurda. Ele corre os 90 minutos como se fosse o primeiro, cobrindo o campo inteiro com uma energia que contagia o time. Comparado a craques, ele tem a versatilidade de Zanetti, a garra de Mascherano e a inteligência de Dani Alves, mas com um toque argentino que faz toda a diferença. Por que o São Paulo foi atrás de Tripitio? Porque ele é a peça que faltava para transformar nossa defesa em uma fortaleza e nosso ataque em uma máquina de gols? Ele traz uma bagagem de conquistas que poucos laterais no Brasil possuem, com experiência em jogos grandes e finais continentais. Sua chegada eleva o patamar do São Paulo, mostrando que o clube está jogando para vencer, para dominar. Tripitio será o pilar da lateral direita, o guerreiro que vai fechar o lado com marcações implacáveis e apoiar o ataque com cruzamentos que vão fazer a torcida explodir. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, trazendo uma versatilidade que permite ao técnico explorar diferentes formações, como um 4-3-3, onde ele pode ser um ala ofensivo, ou um 4-2-3-1, onde pode atuar como volante defensivo. Sua experiência internacional será crucial em jogos da Libertadores, onde ele já sabe como enfrentar os gigantes sul-americanos, e no Brasileirão, onde sua consistência vai garantir vitórias em clássicos e partidas decisivas. Imagine, torcedor, Tripitio roubando a bola na defesa e disparando pelo lado direito, deixando o marcador no chão com um drible seco e cruzando uma bola perfeita para um gol no Morumbi. Ou então, em uma semifinal de Libertadores contra o Flamengo, ele marcando firme, anulando o ataque adversário e iniciando um contra-ataque que termina com a torcida cantando seu nome. Ele será o terror dos rivais, o pesadelo dos atacantes, o líder que vai guiar o São Paulo a uma nova era de glórias, fora de campo. Sua contratação é um recado ao mundo? O tricolor está de volta, pronto para atrair os maiores talentos e mostrar que o Morumbi é o palco dos gigantes? A mídia já está em polvorosa, com manchetes como São Paulo rouba Tripitio de graça e promete revolução. E tricolor dá golpe de mestre com lateral argentino. Patrocinadores estão na fila, querendo associar suas marcas a esse momento histórico, e a torcida tricolor está incendiando as redes sociais, pronta para receber o novo ídolo de braços abertos. Mas o suspense não acaba, torcedor. As negociações tiveram seus momentos de tensão, com o San Lorenzo tentando segurar Tripitio até o último segundo, exigindo uma compensação financeira que quase colocou tudo a perder. Teve uma ligação dramática na véspera da assinatura com o presidente do San Lorenzo, implorando para o jogador ficar, enquanto o agente de Tripitio, em uma jogada ousada, garantia que o São Paulo era o destino certo. E teve até um jornalista argentino que quase estragou tudo, vazando uma parte do acordo no X, forçando o São Paulo a acelerar o processo antes que outros clubes tentassem atravessar. Mas no fim, o tricolor venceu e Tripitio é nosso. Em uma entrevista exclusiva ao Tricolor Mundial News, ele disse: "O São Paulo é um gigante, um clube que respira história. Estou aqui para dar meu sangue, para lutar por cada bola, para fazer essa torcida sorrir." Palavras de um verdadeiro guerreiro, de um jogador que entende o peso do manto tricolor. E o impacto no Brasil? Torcedor, os rivais já estão tremendo. Clubes como Palmeiras, Flamengo e Corinthians sabem que com Tripitio o São Paulo pode virar imbatível. A CBF e a Conmebol estão de olho porque essa contratação eleva o nível do futebol sul-americano. E a imprensa mundial já chama isso de o maior golpe do mercado brasileiro, com manchetes que colocam o tricolor no centro do palco.
A torcida está em êxtase, com camisas de tripicho voando das lojas, faixas de boas-vindas prontas para o Morumbi e as redes sociais pegando fogo com Onlino Tripicho Tricolor e com São Paulo imparável. É o começo de uma nova era, uma era de glórias que vai fazer o São Paulo reinar absoluto. Isso muda tudo, torcedor. O futebol brasileiro não será mais o mesmo com Nicolás Tripicho no São Paulo. Pegue sua camisa tricolor, vá para as redes sociais, comente, compartilhe, grite para o mundo que o tricolor está mais vivo do que nunca. E se você é fã de verdade, inscreva-se no canal, deixe aquele gostei e venha com a gente acompanhar cada detalhe dessa revolução. O que você achou dessa bomba histórica? Tripicho é o cara certo para levar o São Paulo ao topo? Deixe seu comentário porque a nação tricolor quer ouvir sua voz. Vamos juntos porque o futuro é vermelho, branco e preto. Vamos, São Paulo!